Hoje, o nosso papo é sobre a fé cristã. Então, de que maneira que a fé cristã realmente impacta o seu dia a dia? De que maneira você, no momento que você está de vida, e como você entende o que Jesus fez por você, como que o seu entendimento da vida cristã transforma a sua forma de trabalhar, transforma a sua forma de lidar com os outros, de lidar com seus vizinhos, de criar os seus filhos. Porque muitas vezes a gente pensa que é uma troca, né? Então você faz tudo certinho, né? Você ora, lê a Bíblia, vai no culto, contribui financeiramente, e aí você ganha imunidade, né? Então você está imune, nada de errado vai acontecer com você, não pode vir um desemprego, não pode vir uma doença, vai dar tudo certo. E aí a nossa fé começa a ter problemas, então nós começamos a lidar com questões do dia a dia, começamos a lidar com as enfermidades, começamos a lidar com demissão, com uma perda de um contrato importante de um fornecedor, ou um cliente que você tem, luto, muitas vezes divórcio, né? Dificuldades no relacionamento com os filhos, evangelização dos filhos, né? E problemas com amigos, e a sua fé, ela é questionada nessa hora, é colocada em xeque, e como que você tem lidado com isso, ou como que você lida com isso, quando vem o dia mau, quando vem a dificuldade, a tribulação. E muitas pessoas pensam, e outras até ensinam, né, que isso é falta de fé. Então, se tem alguma falta na sua vida, se você perdeu um contrato, se você brigou com a sua esposa antes de vir para a igreja, se aconteceu alguma coisa na sua vida, você está com pouca fé, ou você tem um pecado escondido na sua vida, né? Deus está com raiva de você, ou algo parecido. Mas a gente precisa se perguntar sempre, o que a Bíblia ensina sobre isso? Qual que é o ensinamento da Bíblia em relação à vida, o dia a dia da nossa fé? E hoje nós estamos começando uma nova série, né? Então aqui na Luzeira a gente trabalha com séries de pregação, pegamos um assunto ou um livro da Bíblia e vamos conversando sobre ele, até não ter mais assunto para falar, e nós mudamos de livro e mudamos de assunto. E hoje vamos começar essa série que se chama Fé Sem Religião, onde a espiritualidade, né, encontra com a vida real. E essa série ela é baseada na carta de Tiago, a epístola de Tiago, e Tiago é um cara muito prático, né? Tiago nos mostra como que o Evangelho, ou qual que seria a resposta, ou os efeitos do Evangelho, de Jesus na nossa vida, em relação a questões práticas, a questões do dia a dia. E ele já começa falando sobre dificuldades, né? É um texto que muito crente antigo já passou por ele, já ouviu pregação, sabe de cor, mas eu queria que nós lembrássemos disso. O primeiro assunto de Tiago, então, é essa questão de tribulações, de dificuldades. Vamos ler, então, hoje só Tiago de 1 até 4, no capítulo 1, versos 1, de 1 a 4. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Senhor, nós queremos aprender de Ti. A Sua palavra é viva, é eficaz. A Sua palavra é a nossa única regra de fé e prática. E nós queremos e precisamos aprender com o Senhor. Tribulações, dificuldades, problemas nos abalam, mexem com as nossas emoções, nos causam tristeza, desânimo. E nós queremos, Senhor, andar sobre isso conforme o Senhor nos ensina. Nós precisamos do Senhor. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos que o Senhor nos faça ou nos abençoe, fazendo a nossa fé crescer. E eu sei que esse é o seu desejo, porque é isso que está sendo nos ensinado a cada dia na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, qual que é o contexto disso aqui? Ele começa falando, não, eu, Tiago. E então, quem que é esse Tiago? Nós temos 4 Tiagos da Bíblia, eu vou falar sobre 3 deles. O primeiro Tiago que você pode pensar, então, é o irmão de João, o apóstolo João, né? Também conhecido como filho de Zebedeu, ou Tiago o maior, e ele fazia parte desse círculo íntimo de Jesus. Então, se você olhar para os evangelhos, ele é aquele que está ali no Monte da Transfiguração, né? Ele é aquele que está em momentos muito cruciais da vida de Jesus, e ele estava ali, Pedro, Tiago e João no barquinho, sabe essa história? Esse é o Tiago que nós estamos falando, e ele foi o primeiro a ser martirizado.
Se você olhar lá em Atos 12, né, que Atos conta a história da igreja primitiva e como que ela foi se desembolando, como que isso foi acontecendo, logo no capítulo 12, esse cara é morto à espada por Herodes Agripa. Então não pode ser ele que escreveu essa carta. Um outro, possivelmente, que poderia ter escrito é o filho de Alfeu, né, ou também conhecido como Tiago Menor, mas ele era um discípulo de Jesus também, estava entre os 12 ali, só que ele não teve destaque histórico, não tem nada assim muito relevante a respeito da vida dele, e ele também é descartado como o autor dessa carta, né, dessa epístola. Então nós chegamos então em Tiago, conhecido também como o Justo, e também ele tinha um apelido de joelhos de camelo, porque ele era um homem de extrema oração. Um homem que orava muito. E esse cara, ele era meio irmão de Jesus. Então, se você olhar nos evangelhos, vai ter lá que os irmãos de Jesus estavam lá e um deles era Tiago. Só que tem uma questão em relação a ele. Esse cara não cria que Jesus era Deus. Talvez porque ele dividia banheiro com Jesus, alguma coisa assim. Mas a questão é que ele não creu em Jesus enquanto Jesus estava vivo. E Jesus morre e ressuscita. E quando Paulo está falando ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, sobre a ressurreição e a importância da ressurreição, e falando assim, olha, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez ressurreto, ele ressuscitou. E ele fala, e para Tiago, no verso 7. E esse Tiago, sim, é o irmão de Jesus. Jesus se apresenta a ele. Em algum momento, então, antes disso, durante isso, depois disso, Tiago crê em Jesus. Sim, como Deus, sim como Senhor e Salvador da sua vida, e se torna um dos grandes líderes da igreja primitiva, principalmente ali em Jerusalém. Quando Pedro começa a perseguição e Pedro sai ali de Jerusalém, ele toma esse lugar, essa proeminência na igreja primitiva, e é um cara que está em momentos cruciais. Por exemplo, no capítulo 15, logo depois aí do 12, né? No capítulo 15, no chamado Concílio de Jerusalém, onde eles discutiram se os gentios, né, ou nós que não somos judeus, poderiam se tornar cristãos sem passar por circuncisão, sem obedecer à lei, ele dá aquela última palavra, ele fala assim, nós não vamos colocar barreiras para que os gentios venham a Deus. Então ele falou depois de Paulo, de Pedro, ele tinha então esse lugar de fala, ele era um grande líder ali em Jerusalém, e esse cara então ele escreve essa carta. Essa carta ela tem um tom assim muito pastoral de amor, de alguém que ama as ovelhas, de ama aquelas pessoas, e também exorta, né? Porque quem ama cuida, quem ama exorta, e bem provavelmente essa é a primeira carta escrita de todo o Novo Testamento. Ela foi escrita ali entre 44 e 49, depende de quem está, do estudioso que está falando sobre ela, e bem possivelmente antes do concílio de Atos 15. Então ela é escrita justamente para esses judeus convertidos, né? E que a maioria naquela época ainda era. Ela é uma carta que está entre as epístolas gerais do Novo Testamento, junto ali com 1ª, 2ª, 3ª João, 1ª e 2ª Pedro, Judas também, e ela tem uma escrita muito específica, que é uma escrita sapiencial, ou uma escrita de sabedoria, que é um paralelo, por exemplo, a Provérbios, lá no Antigo Testamento. Então ele traz uma sabedoria sobre a vida do Evangelho, e é interessante que até em Provérbios, ele tem muita coisa de Provérbios. Se você estudar Provérbios de 1 a 9, os capítulos de 1 a 9, você vai ver muito de Tiago ali, ou Tiago interpretando isso à luz do Evangelho. Tiago também, ele usa várias outras passagens do Antigo Testamento, né, porque ele está falando para os judeus, mas ele também concentra muito dos seus ensinamentos em cima do maior ensinamento de Jesus, ali no Sermão da Montanha. Então ele traz ali ensinamentos que vêm ali de Mateus 5 a 7, que é um principal texto que tem o Sermão da Montanha. Então ele traz princípios práticos. E ele está mandando essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Ele está falando não das tribos de Israel, né, que estavam fisicamente ali, até porque a grande maioria delas já não existia mais, né, depois ali do exílio babilônico. Toda a parte do reino do norte, que eram as 10 tribos, tinham sumido. E ele está falando que existe sim um remanescente fiel de Deus, esses judeus que converteram ao cristianismo, mas estavam espalhados, porque aumentou muito a perseguição em Jerusalém. E esses homens, mulheres, famílias, crianças, eles tinham perdido a sua casa por causa de Jesus, eles tinham perdido o seu comércio, eles estavam sendo mortos, eles estavam sendo perseguidos, oprimidos, né? A Bíblia nos ensina que eles se espalharam pela Fenícia, pelo Chipre, pela Antioquia, ali em Atos 11, 19. E isso acontece, e ele está escrevendo para esse povo, então, que está mais pobre do que era, ou que perdeu as suas riquezas, que perdeu a sua liberdade, que estava sendo perseguido. E o Hernandes Dias Lopes nos mostra alguns motivos pelo qual ele escreveu essa carta.
Eles estavam passando por duras provações, lógico, perseguição de Roma. Eles estavam sendo tentados a pecar, então tinha alguma coisa, né? Quem não está tentado a pecar? Mas estava fazendo eles pecarem. Alguns crentes estavam humilhados, sendo humilhados pelos ricos, enquanto os outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança, ou seja, querendo ser importante dentro da igreja, em vez de ser um servo, que é o próximo assunto. E alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Então falava que acreditava em Jesus, mas vivia outra coisa. Falava que seguia Jesus, mas não tinha o testemunho de quem segue a Jesus. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana, que é a mesma coisa. Outros não conseguiam dominar a língua, estavam falando bobagem. Outros estavam se afastando do Senhor, desviando, né? E havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Então, os caras, além de ter problema fora, estavam tendo problema e briga dentro da igreja. Então, se você se enxerga em algum desses pontos, essa carta é para você. Eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 que eu posso pensar que essa carta é para mim também. Então, nós vamos junto entender como Tiago nos ensina. E é interessante que dentro da forma como a Bíblia foi colocada e juntada e composta, Tiago é logo depois de Hebreus. E Hebreus, ele traz um ensinamento muito profundo da pessoa de Jesus. Uma teologia muito profunda. Hebreus conversa com Levítico. Quem já leu Levítico sabe o que eu estou falando. Hebreus conversa com toda aquela parte sacrificial do Antigo Testamento. E logo depois, então, de uma feijoada teológica de quem Deus é, né, na Bíblia nós temos ali uma questão muito prática de Tiago. Como viver essa questão? Logo após Hebreus tem Tiago, e ele fala assim, qual que é o fruto do Evangelho? Se você tem Jesus no seu coração, não basta você acreditar que Jesus é Deus, né? Porque até os demônios creem e tremem, mas você tem que ser um seguidor de Jesus. E o que é um seguidor de Jesus na prática? Ou o que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo? E ele se apresenta como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Gente, ele podia falar assim, eu, né, meio irmão de Jesus, conheço ele desde pequeno, e eu queria falar para vocês desse lugar de quem dormiu no mesmo quarto que ele, de quem viu ele crescer. Ele podia ostentar essa posição dele, mas ele usa uma palavra que é doulos, no grego. E doulos, a tradução mais assertiva para ela é escravo, né? Mas as traduções trazem servo, porque nós vamos entender, no nosso século, nós vamos entender isso melhor. Mas serve para servo também. Mas a ideia é de uma pessoa, de um mordomo, de uma pessoa que cuida dos bens de alguém, de uma pessoa que é submissa à vontade de alguém, que é obediente, que é humilde, que é leal àquela pessoa. E é essa transformação que Jesus no nosso coração precisa trazer. É esse o lugar que Ele quer nos levar, ou que Deus quer nos levar por meio desses escritos. E é interessante porque ser chamado de servo é o que nós queremos que Deus fale conosco. Quando Jesus voltar, né, a própria palavra nos ensina que nós queremos ouvir dele, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no mundo. Entra no muito, entra no prazer, no gozo do seu Senhor. Esse deve ser o nosso desejo, Jesus voltando e falando, olha, você foi leal a mim até o fim. Você foi uma pessoa que usou bem os recursos, os dons e talentos que eu te dei. Você ouviu a minha voz. Então o que nós precisamos aprender, inicialmente com a pessoa de Tiago, é que a verdadeira espiritualidade não busca status, busca serviço. O querido Jay Bauman, pastor da First Baptist, da parte brasileira ali em Orlando, ele postou nas redes sociais essa semana uma coisa muito interessante. Se você está buscando posição na igreja, você não entendeu o Evangelho. E é isso que Tiago nos ensina. Ele nos ensina que maior é o que serve. Ele nos ensina que a posição é consequência de um chamado, de um dom de Deus, e um reconhecimento de quem está ao seu redor, falando assim, cara, você tem esse dom, vem aqui, lidera a gente, ensina a gente, acolhe a gente, nos leve igual o tio Pedro está aqui, né, a cuidar das pessoas que estão à margem na sociedade, das prostitutas, dos encarcerados, dos moradores de rua, que é o que ele faz de segunda a segunda. É um reconhecimento. Então, gente, o crente de verdade, ou a obra que Jesus quer fazer em mim e em você, é que nós estamos sempre buscando uma forma de servir melhor, uma forma de abençoar mais as pessoas. E aí ele continua falando, meus irmãos, considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Aí parece que ele ficou doido, né? Porque ninguém gosta de passar por dificuldade.
Mas ele fala assim, fica feliz. Então, o que você quer dizer com isso? Essa palavra provação ou provações, ela é uma palavra no grego que é peirasmos. E peirasmos, ela está em muitas partes do Novo Testamento, e ela é traduzida, ou ela tem um significado de duas coisas. Primeiro, uma atração interna ao pecado. Sabe aquela vontade de pecar, aquilo que te dá desejo de pecar? Por exemplo, em 1 Timóteo, ela é traduzida dessa forma. Um desejo de pecar, você mesmo tendo as suas concupiscências, seus desejos pecaminosos. Mas peirasmos também é traduzido como aflições externas. Então aqui tem as doenças, né? Aqui tem as dificuldades financeiras, aqui tem as perseguições econômicas, sociais, que é o que aquele povo estava passando, então o contexto nos mostra isso. E então aqui se encaixa exatamente isso. E ele fala, olha, qualquer tipo de provação, essa palavra é poikilos, e poikilos, ela significa muitas cores, diversas cores, multicolorido. O que ele está nos ensinando é que tem provação para todo tipo. Tem mais forte, menos forte, tem doença, tem opressão, tem perseguição, tem vários tipos, e sempre que nós passarmos por isso, não é algo que nós escolhemos, e uma coisa que nós precisamos ver é que ele não fala assim, se vocês passarem, ele fala sempre que vocês passarem, ou seja, está subentendido no texto que todo cristão vai passar por provação, e que isso então não pode ser falta de fé. Todo cristão vai passar por dificuldades. Todo cristão vai passar por momentos difíceis. E sempre que você passar por qualquer cor de provação, nós temos que ter um motivo de alegria. Agora, por que eu tenho alegria? Se muitas vezes as dificuldades, as tribulações, as doenças, elas ameaçam a integridade da minha fé. É ou não é verdade? Quantas vezes nós passamos dificuldades e às vezes a gente começa a desacreditar de Deus? Ou pensar que Deus não existe, ou pensar que Ele não está olhando para nós naquele dia, daquela forma, de uma forma carinhosa. E muitas pessoas se afastam da fé, se afastam da igreja, nesses momentos de dificuldade. A parábola do semeador fala sobre isso, e quando vem as dificuldades da vida, essas pessoas se afastam, porque aquela semente do Evangelho, ela é abafada pelas dificuldades da vida. E nós afastamos da igreja, afastamos de Jesus. Mas, por outro lado, a fé ou a tribulação, ela pode fortalecer a nossa fé. Ela pode deixar a nossa fé mais forte, ela pode deixar a nossa fé mais madura, mais estável, mais inteira. E é esse o caminho que ele está trabalhando aqui. Essa é a ideia, é isso que ele quer colocar no meu e no seu coração nessa manhã. É isso que ele quer ministrar nas nossas vidas. E por isso que, quando passarmos por provações, o que nós temos que fazer? Achar um motivo de alegria. Ele não é masoquista, ele está falando assim, gente, você tem que amar o sofrimento. Sofrimento é bom. Não, ele fala assim, olha, considere motivo. E considerar não é ter pensamentos positivos, né? Em inglês, happy thoughts. Não é você ficar pensando nos ursinhos carinhosos e tudo que vai dar certo. Não é você simplesmente pensar em coisas alegres porque vai passar. Não, considerar é você arrazoar, é pensar sobre, é levar em conta, é refletir. Não tem nada a ver com o sentimento, pelo contrário, é algo racional, intencional. É uma decisão que nós precisamos tomar de forma madura, de olharmos para aquela crise com outras lentes. De olharmos para aquela situação em outra perspectiva, e a perspectiva que Ele quer colocar em nós, ou os óculos que Ele quer que nós usemos, ou utilizemos nesse momento, são os óculos de Deus. É a perspectiva do Evangelho, daquilo que Deus é e pode fazer. É parar para prestar atenção no que o sofrimento pode produzir em nós, e isso é difícil. Parar para prestar atenção em qual que é o valor daquilo que está doendo muito, e que nós perdendo, e o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Isso é motivo de alegria, porque quando você começa a pensar em quem Deus é e o que Ele faz, você lembra que Ele não foi pego de surpresa com os seus problemas. Pelo contrário, Ele deixou acontecer, não é verdade? Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E dentro da perspectiva de Deus, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, nós temos um motivo de alegria, porque Ele cuida de nós. Porque Ele está deixando alguma coisa acontecer, porque Ele quer produzir algo na minha e na sua vida. E é lógico, gente, que nós damos folga para Satanás, é lógico que nós enfiamos os pés pelas mãos, lógico que nós nos arrumamos problema para a gente. Eu não estou falando desse tipo de questão.
Que você realmente, no meio da sua vida carnal, eu no meio dos meus erros, das minhas falhas, eu começo a fazer um monte de coisa errada e eu vou ter a consequência dos meus erros. Até nisso Deus é misericordioso, está e quer nos trazer de volta. Mas estou falando quando você está caminhando com Deus e mesmo assim as coisas acontecem. Você fala assim, não é possível. Mas o que nós aprendemos aqui, que precisamos aprender, é que nós não somos poupados ou imunes aos problemas. Mas nos problemas Deus está trabalhando em nós. Nas dificuldades. Porque senão nós vamos entrar em um looping, em uma situação complicada. Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre doenças mortais? Por que um crente fiel enfrenta luto, enfrenta lutas, passa por grandes dificuldades? Por quê? Porque, e se a sua fé, e se o ensinamento que eu e você temos do Evangelho é uma imunidade que você recebe quando você tem a fé em Jesus Cristo, isso não vai responder. E nós vamos falar assim, então a fé cristã não serve para nada, por isso que nós precisamos de cair na real, o que é a verdadeira fé cristã, e o que o Evangelho nos ensina, para podermos crescer nesses momentos. Para termos respostas honestas, o pessoal que está sabendo, fazendo Labri com a gente, é um lugar de respostas honestas da fé à realidade da vida. Esse que é o propósito do Labri, desde o Francis Schaeffer lá atrás na Europa. Pessoas com crise de fé, pessoas com crise existencial, filosóficas, pessoas que vinham das faculdades com sérios problemas, porque a faculdade em si fez eles pensarem sobre muitas coisas, eles não conseguiam encaixar sua fé cristã naquelas peças que entraram na cabeça delas. E o Schaeffer foi chamado por Deus justamente para poder encaixar essas peças e falar assim, a fé cristã tem resposta. A fé cristã, ela pelo contrário, ela te mostra uma realidade acima de qualquer outra dessas realidades. E é esse lugar que nós precisamos estar. E nós precisamos de olhar para as lutas, para as provações dessa forma. Olha, eu estou muito triste, e não é para você negar a sua tristeza. Não é para você negar a sua dor, não é para você parar de chorar nesse sentido, não é engolir o choro, não é isso. É chore, mas chore aos pés do seu Salvador. Fique triste, mas fique triste no meio dos irmãos. Lide com as suas dores, olhando para o Senhor, é isso que ele está falando. E aí ele continua, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Olha que coisa linda. Quando sua fé é provada, essa palavra prova no grego, ela aparece em outros lugares, e tem um lugar que essa palavra prova aparece, que ela vai nos dar vai ampliar o nosso discernimento do que Tiago quer falar aqui. Está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, e eu coloquei aqui o 6 e o 7 para você entender o que Tiago está querendo falar. Portanto, olha se não é a mesma coisa. Alegrem-se com isso, com as provas, com as dificuldades, com tudo que eles estavam passando. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. A gente podia ficar só nesse texto. Esse texto traz todas as chaves, tudo que a gente precisa entender aqui. Ele fala, olha, essas provas, elas vão acontecer por algum tempo, ou seja, vai passar. Vai acabar. Nem que seja no encontro com Jesus, nem que seja em falecer, em ir encontrar com Ele. Mas a doença vai embora. Porque você vai nascer de novo no Senhor, porque você vai ressuscitar. Nem que seja quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos, e nos encontrar aqui, mas por algum tempo vai passar, é passageiro. Qualquer provação é passageira, e ela tem um motivo, ela vai mostrar a autenticidade da nossa fé. Se nós estamos acreditando num Deus protetor, como é Jesus Cristo para grande parte dos jogadores de futebol e lutadores do UFC, eles não querem um Deus que manda neles, que tem o melhor para eles, que eles vão seguir. Eles querem um protetor para eles não machucarem na luta ou no jogo. E querem alguém que vai fazer eles ganharem. Esse não é o Deus cristão. Esse é um Deus feito por homens. Eles podem chamar de Jesus, mas não é o Jesus de verdade. Então eu estou falando assim, exige uma fé autêntica. E as provações fazem parte da pedagogia de Deus. Da forma que Deus usa, ou uma das formas que Deus usa para nos ensinar, para nos fazer mais parecido com Ele. Por isso que ele cita o fogo que prova e purifica. Porque é como ourives, tirando todas as imperfeições do ouro, da prata, para que ela fique pura, reluzente, perfeita.
E é isso que essas dificuldades devem fazer em nós. Elas vêm de Deus para provocar uma mudança de atitude. Elas vêm de Deus para nos fazer olhar para Ele, para nos fazer nos rendermos a Ele. E esse é um processo de dor, é um processo de purificação. E olha o que ele fala. E a sua fé, ou uma fé autêntica, uma fé verdadeira, é muito mais preciosa do que simples ouro. Gente, isso é muito importante. Se a nossa fé vale só para esse mundo, as riquezas desse mundo são mais importantes do que todas as coisas. Os prazeres desse mundo são mais importantes do que todas as coisas. Ele está falando assim, não, as riquezas, os prazeres desse mundo, eu que fiz, e tem uma forma boa de você viver isso. Mas você ser parecido com Jesus, você ter uma fé autêntica, você caminhar com Jesus, é o mais importante para mim. A obra mais importante que Deus quer fazer em mim e em você é transformar o meu caráter e o seu caráter e nos fazer mansos e humildes de coração como Jesus é. Parecidos com Ele, que nós possamos agir e reagir como Ele age e reage. Que nós possamos ser servos de Deus como Ele é servo de Deus. Que nós possamos caminhar como Ele caminhou. Esse é o principal propósito de Deus na sua vida. E Ele vai fazer qualquer coisa que estiver ou que for necessária para que você chegue nesse lugar. Inclusive trazer provações. Inclusive deixar as coisas ruins chegar. Porque quando nós temos uma fé autêntica, quando nós temos o caráter de Cristo, o que vai acontecer? Nós vamos transbordar essa vida. Nós vamos transbordar o Evangelho. Nós vamos transbordar a vida em abundância do Senhor. E vai resultar o quê? Louvor, glória e honra no dia que Jesus for revelado. Ou seja, quando Ele voltar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Quando Ele voltar e fala assim, você usou as suas riquezas, os seus dons, os seus talentos, você sofreu pelo meu nome, está aqui a sua recompensa. Está aqui a sua vida, Ele vai ser exaltado. Então nós vivemos para exaltar o nome de Jesus, para viver nos seus caminhos. Então, gente, as provações, elas não mostram se você tem ou não fé, mas elas mostram qual que é a qualidade da sua fé. Elas testam a sua fé, a força da sua fé, a integridade da sua fé, aquilo que já existe. E aí eu vou voltar para o Tiago, ele fala que a fé é provada e a perseverança tem oportunidade de crescer. E o que é oportunidade de crescer? É um instrumento de Deus para aperfeiçoar a nossa fé. Um instrumento de Deus para nos fazer mais parecido com Jesus, e nós temos que ficar felizes por isso. Porque o nosso alvo é ser mais parecido com Jesus. É igual o peso na academia, gente. O peso da academia não está lá para te machucar, para te esmagar. Ele está lá para quebrar o seu músculo devagarzinho e te fazer mais forte. E te fortalecendo por meio da dor, por meio do estresse, por meio do sofrimento. Para te fazer, para fortalecer, né, os seus músculos, tudo que você é, o seu corpo, para que você possa viver uma vida melhor. É a mesma situação aqui. Então, por meio desse desgaste, por meio dessa perseverança. E ele vai usar, então, ou nós temos que lembrar que a prova, ela é respondida com perseverança. É uma palavra muito bonita no grego também. Hoje eu estou cheio de grego aqui, né? Ela é hipomonem. E hipo vem de hiper, super, né? E monem vem de permanecer, resistir. Então, uma hiperresistência, uma super resistência, ficar firme, ser corajoso o suficiente quando vierem as dificuldades, quando vier o sofrimento. E é diferente de paciência, porque paciência é exercida com pessoas. Então, você precisa ser paciente com muitas pessoas. Minha esposa tem que ser paciente comigo. Nós temos que ser pacientes com os nossos filhos. Né? Muitas pessoas têm que ser pacientes. Paciência você exerce com pessoas. Perseverança está relacionada a dificuldades externas. Está relacionada a como você vai lidar também com as suas tentações. Então, essa perseverança é uma capacidade de tolerar a dor. Quem pega mais peso? Quem tolera mais peso. E vai desenvolvendo, não começa do dia para a noite. É um processo. Então, é uma capacidade de você permanecer debaixo de muito peso, de muita dificuldade, sem se entregar, sem se sucumbir, no jiu-jitsu sem bater. Tap out, bater e perder. É uma força estável, é uma estabilidade que você tem. Também pode ser traduzido como persistência heróica. É algo que tenta capturar essa resiliência que a gente precisa ter.
Mas quando vem a dificuldade, quando vem a provação, sabe o que acontece? Você tem força, você tem equilíbrio, você tem paz em Deus para permanecer caminhando, para permanecer em Deus sem sucumbir. Então, quando a prova vem, a perseverança não é algo passivo, que é, não vou fazer nada, né, vou deixar passar, uma hora vai passar, ou não, aconteceu, então deixa, vou entregar os pontos aqui e vou embora. Não, perseverança é ativa. A perseverança, a gente continua orando. Na perseverança, a gente continua lendo a Bíblia, a gente continua buscando o Senhor na palavra. Na perseverança, a gente jejua e jejua mais. A gente entra no modo de sobrevivência que eu falei da semana passada. Na perseverança, a gente continua tendo comunhão, abrindo nossa vida, pedindo oração uns pelos outros. Na perseverança, a gente continua adorando a Deus, falando que Deus é maravilhoso, dono do ouro e da prata, dono dos céus e da terra, dono da nossa vida, e nós continuamos confiando nele, olhando para ele, obedecendo a palavra dele. Isso é perseverar, é ativo, é caminhando, é como a espera do agricultor. O agricultor, ele não arruma a terra, aí ele joga a semente, aí vem uma chuva e atrapalha aquilo tudo, ele vai lá e continua e arruma tudo. E aí ele continua vendo, aí nascem uns brotinhos lá, ele tira o brotinho. Ele sabe que existe um processo lento, vagaroso, de dia após dia, até o dia da colheita. E que ele precisa ter movimentos diários para que tenha uma melhor colheita. É isso que Tiago está nos ensinando. Não é uma questão do dia para a noite. A perseverança, ela é dia após dia, é um dia a dia com Deus. É um caminhar com Deus, é cada dia você esperar brotar mais um pedacinho daquilo que Deus está fazendo em você e na sua fé. O Simon Kistemaker, ele fala sobre isso. Ele fala, não podemos apressar a perseverança. E num mundo acelerado como o nosso, isso é terrível, né? Ela precisa de tempo. Por exemplo, um paciente recebe do seu médico a notícia animadora de que sua perna quebrada está sarando satisfatoriamente. Todos os dias o médico visita o paciente e lhe diz praticamente a mesma coisa. O paciente percebe que precisa obedecer às ordens de não colocar pressão sobre a perna quebrada, mesmo que ela esteja sendo sustentada por um gesso. O processo de cura deve seguir o seu curso normal. Se o paciente repentinamente finalizasse esse processo, os resultados seriam desastrosos. Paulo pediu ao Senhor que removesse o espinho em sua carne. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, escreve Paulo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. Existe um processo de Deus em nós. E você precisa viver esse processo. Esse processo, ele é vivido com o hipermone, que é uma resistência forte, que você só encontra no próprio Deus. Então, para sermos como Tiago, um servo fiel, doulos, nós precisamos olhar para a provação, buscar nela esses motivos de alegria, ou buscar a perspectiva de Deus nela, e nós vamos perseverar, nós vamos continuar olhando para Deus e respeitando o processo de Deus em nós. Deus está fazendo alguma coisa, Deus está movendo. Sabe quando os negócios começam a ficar meio bagunçado e tal? Opa, vamos juntar e orar um pouquinho mais, porque Deus está movendo. Deus está mexendo nas águas, Deus está mexendo na minha vida. E ele fala, é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. É necessário. Não tem outro caminho. Não tem como você crescer espiritualmente sem passar pela prova. Não tem como eu e você nos tornarmos maduros em Deus, sem que Ele comece a trabalhar o lugar das coisas, das pessoas e de tudo no nosso coração. Ele está falando assim, fica firme, é necessário. E o que nós precisamos ver daqui, ou podemos ver aqui, é que inconstância na fé é igual a imaturidade. Aquela pessoa que vem a dificuldade, ela se afasta de Jesus, se afasta dos irmãos, para de ler a Bíblia. Aquela pessoa que qualquer problema que vem, afasta de Jesus, afasta dos irmãos e afasta de Deus. E aquela pessoa que é inconstante, que não fica firme, que quando as coisas apertam, ela busca outras soluções, senão o próprio Deus, ela é imatura.
E se você se encontra aqui hoje e é esse tipo de pessoa, eu queria te encorajar a mudar a sua forma de reagir. Te encorajar a colocar essa palavra no seu coração, a tomar posse disso e falar assim, eu vou ir mais fundo em Deus. Eu vou experimentar mais de Deus. Porque quando ela estiver plenamente desenvolvidas, ou nas tradições mais antigas, quando ela tiver ação completa, que é a mesma coisa, isso significa que Deus tem um objetivo para as provações. Isso significa que Deus tem um propósito, tem um fruto esperado do agricultor. Né? E essa palavra ação completa, essa palavra completa, é uma palavra que Jesus usou muito, uma palavra linda na Bíblia, que é teleion. E teleion significa perfeito, completo, maduro, que é a mesma palavra que ele usa depois ali em maduros. Ele usa 2 vezes o teleion em conjugações distintas aqui, e o que ele está falando é que existe uma obra perfeita, literalmente, de Deus em mim e em você a ser feita. Que Ele quer fazer em mim e em você. Que o apóstolo Paulo usa a metáfora da corrida, né, da maratona, para falar assim, eu esqueço as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu vou correndo para aquilo que Jesus tem para mim, e eu vou ser, como um atleta eu vou ser obstinado, eu vou olhar para Ele, eu vou me preparar para isso, porque Jesus é o melhor que tem na vida, e eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, então eu vou encarar isso dessa forma, porque Deus tem um objetivo, Ele quer que eu seja maduro, Ele quer que eu seja completo, Ele quer que nada me falte, e o nada faltar é nada faltar de Jesus em você e na sua fé. Lógico que Ele cuida das nossas finanças, lógico que Ele cuida da nossa saúde, lógico que Ele cuida de cada um de nós, mas o objetivo principal dele aqui não é a nossa felicidade momentânea, é a nossa alegria em Deus, é a nossa satisfação no Deus que criou os céus e a terra. Então nós temos que ser maduros, teleioi, que é íntegro, inteiro em Deus. Lógico que nós só vamos ser perfeitos em Deus quando Jesus voltar e nos der um novo corpo, o corpo glorificado, mas existe uma obra em andamento em mim, em você, que nós precisamos de avançar nela, para encontrarmos essa maturidade, essa completude, nada falta. Então é um conceito, se juntarmos essas 3 palavras, o que Tiago está dando uma hiperênfase, uma superênfase, é que nós temos todas as partes no lugar. Nós temos uma coisa completa, a fé no lugar certo, uma forma de reagir no lugar certo, uma confiança em Deus no lugar certo, as coisas deste mundo ordenadas abaixo daquilo que Deus nos chamou e vivendo dentro da vida que Deus tem para as nossas vidas, um compromisso sincero e sem reservas diante de Deus, que o que Ele te pedir você vai fazer, independente do prejuízo mundano que isso nos der. E é assim que Ele começa. Ser maduro, completo, sem falta, é alguém que não é quebrado. Alguém que está disforme, né? E o que o pecado faz em nós? Ele nos torna disforme. Independente do ser humano, se ele já encontrou Jesus ou não, ele tem cheiro de Deus nele, é parte da criação, do caráter de Deus nele. Mas é imperfeito, é quebrado. O pecado, ele gera essa separação. E o que o Espírito de Deus precisa fazer em nós, a partir de Jesus, é unir essas coisas, nos fazer inteiros de novo. É isso que Tiago está enfatizando aqui, inteiro em Deus. Então, Deus usa essa prova, essa provação, como uma ferramenta de um escultor que vai esculpindo Ele em nós. O caráter dele em nós. E maturidade, gente, não se alcança lendo livro. Ler livro faz parte da maturidade, mas se alcança vivendo a palavra. A gente tem uma brincadeira interna entre os pastores, dos teólogos de Twitter. O que é o teólogo de Twitter? É aquela pessoa que estudou muita coisa, mas que nunca aconselhou uma pessoa, que nunca viveu as dores de viver uma vida entregue ao santo chamado do pastoreio, e que fica querendo dar lição para a gente, pastores, teológicas, de longe, sem entender o que é a dor de aconselhar uma pessoa em sofrimento. Uma pessoa com um pecado que ela tem dificuldade de largar. O tanto de coisa que a gente abre mão, que a gente teria direito nessa vida para viver esse chamado de Deus. São os teólogos de Twitter. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que fica acusando os outros, achando que sabe tudo sobre Deus, mas não vive nada de Deus. Isso que é o conhecimento ensoberbecer. O conhecimento de Deus tem que nos fazer mais humildes.
O conhecimento de Deus tem que nos levar para esse lugar, e é esse o lugar do sofrimento, né? O que o sofrimento pode fazer? A primeira coisa que ele faz é nos tornar humilde. Eu não sou dono da minha vida, se Deus quiser, tudo acontece de uma forma diferente para mim, e eu preciso ser servo dEle, eu tenho que estar rendido a Ele. Eu sou humilde, por quê? Porque eu sou pequeno, e Deus é grande. Então o sofrimento mostra quem é quem nessa história, quem é Deus e quem é servo. O sofrimento também, ele nos dá liberdade, porque ele vai tirando aquilo que está nos deixando cativo. Os prazeres desse mundo, o amor pelas riquezas, o amor por várias coisas, ele vai destruindo todos os ídolos da carreira, das pessoas, de tudo, ele vai destruindo os ídolos dentro de nós, até que a gente olha e fala assim, o meu maior prazer tem que ser estar com o Senhor, Ele é o maior prazer da minha vida, é desse lugar que eu preciso estar. Mas Ele também nos dá compaixão. Porque quando eu sofro, quando eu passo por dificuldades, quando eu lido com o meu pecado, com a minha dificuldade de lidar com a provação, eu consigo me colocar, ou tentar me colocar, ou entender um pouco mais o que é o meu irmão estar em provação. O que é o meu irmão passar por tentação. O que é uma pessoa que tem dificuldade com sofrimento, está passando por dificuldades, eu tenho compaixão, e eu falo assim, vem aqui que eu quero caminhar com você, eu quero orar por você. E o que isso faz? Aumenta a nossa fé. Quem esteve aqui no dia que o Jim Steyer pregou aqui, fundador da Jocum Brasil, vai lembrar. Aí Deus falava para eu fazer isso, para eu comprar a passagem sem ter um dinheiro para ir, e sem ter o visto. E aí saiu o visto, e aí o que aconteceu? Minha fé cresceu. Quando nós confiamos em Deus e começamos a viver isso, a nossa fé cresce. Agora, a sua fé só vai crescer se você se jogar em Jesus. Se você começar a viver em obediência, em santidade, se encher de Jesus. Você vai entender como Jesus cuida de você, como Ele direciona a sua vida. O C.S. Lewis, falando sobre sofrimento, ele fala, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em voz alta por intermédio de nossa dor. Este é o megafone, é o seu megafone para despertar o homem surdo. Tem um versículo que eu gosto muito, está em Oséias, acho que é 2,14, que ele fala assim, eu levarei para o deserto e falarei a ela amorosamente. Olha o que Deus está falando. Está pegando um Israel desobediente, adúltero em relação à sua espiritualidade. Ele está falando assim, eu te amo tanto que eu vou te levar para o deserto. O deserto é um lugar de provação. O deserto é um lugar que você não tem mais nada para olhar senão para Deus. Eu vou tirar tudo que está atrapalhando você de me enxergar. Eu vou tirar tudo do seu caminho para que você pare de olhar para essas coisas e volte a olhar para mim, ou comece a olhar para mim. Eu vou te levar para o deserto, mas eu não vou ficar no deserto batendo em você. Fala assim, lá, eu te falei. Ele, não, eu vou falar com você amorosamente. Porque o nosso Deus é gracioso desde o começo. Não existe esse Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo para sempre. Ele sempre agiu com graça. Ele sempre tirou o povo do Egito para depois dar a lei de como viver com ele. Ele sempre fez a aliança para depois fazer a obra dele na vida das pessoas. Ele é um Deus que age com graça do início ao fim. Ele é um Deus gracioso, maravilhoso. Mas é necessário que passemos por essas coisas para que nós possamos olhar para ele, lembrar dele e viver para ele. Como que você lida com as provações? Foge de Deus, enche a cara de cachaça, usa droga, procura os prazeres desse mundo, vai correr 21 quilômetros em volta da Lagoa da Pampulha para ver se passa. O que você faz? Ou você se coloca de joelhos, fecha a porta do seu quarto, se coloca de joelhos diante do autor da vida, do dono do mundo e fala assim, Deus, eu estou triste. Deus, eu estou péssimo. Deus, não dou conta nem de orar, vou ficar aqui só na sua presença. Quem nunca, né? Você não fez isso? Ele faz. Depois você volta e me agradece, tá? Faz isso. Se coloca diante do Senhor. Você tem alguém que você chega e fala assim, eu não estou bem. Eu preciso de oração. Eu preciso de vida. Eu preciso de mais de Deus. Eu não estou dando conta. E é isso que Tiago está nos ensinando no comecinho da sua carta. Considere. Pare para pensar sobre isso. Busque a perspectiva de Deus e a partir daí, persevere. Fica firme. Vai passar. Ah, João, mas isso é injusto. É muito injusto. Que Deus maldoso, que traz dificuldades e problemas e morte para que a gente olhe para Ele. Que Deus, assim,
mal, né, é esse Deus? Eu queria te lembrar da maior injustiça que já aconteceu na humanidade. Jesus na cruz. A maior injustiça que a humanidade já fez, ou que já aconteceu no mundo, foi a crucificação de Jesus. Porque se você é advogado, ou conhece um pouco de direito, o tamanho da injustiça é o tamanho da inocência. Por isso que matou criança é pior do que matar adulto, e por aí vai. Quem que era a pessoa que nunca deveria ter morrido na cruz, que não tinha pecado? Jesus. Ele era o mais digno de honra. Não tinha pecado, não tinha erro nenhum sobre ele. Nós matamos ele. Ele se deu, mas nós matamos. É a maior injustiça que já pôde acontecer na face da terra. Não tem ninguém que morreu, ninguém que sofreu, que teve um fim pior ou que não merecia como ele não merece. Mas ele escolheu fazer isso por mim e por você. Então ele tem um lugar de fala. Porque, diferente das outras religiões, que você às vezes se sacrifica para chegar mais perto de Deus, para ver se Deus te ouve, no cristianismo, nós temos um Deus que sofreu e morreu no meio do seu lugar. No cristianismo, nós temos um Deus verdadeiro que foi traído, um Deus que passou fome, um Deus que teve sede, um Deus que foi insultado, um Deus que foi cuspido, um Deus que morreu e que fez isso para pagar o preço do meu e do seu pecado. E o que isso deveria nos ensinar? Que os nossos sofrimentos não são punições. Deus não vai te punir por causa do seu pecado, porque Ele já puniu o Filho dEle. Então não é uma maldade de Deus. O Filho dEle, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados, a ira de Deus estava sobre Ele, Ele foi morto por causa das nossas transgressões, então já está pago, já está consumado. E o que eu queria te falar é que Jesus entende o que você está passando. Não é punição. Ele já passou por qualquer coisa que nós já estivermos passando. Já foi tentado, já foi traído. Ele entende. Eu não sei o que você está passando. Ele sabe. Eu muitas vezes não passei pelo que você está passando, mas Ele passou. Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe o que nós vamos passar. E Ele quer estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele quer te fortalecer no meio da dor. Não é injusto. Injusto seria se todos nós fôssemos para o céu sem um justo morrer em nosso lugar. Isso seria um Deus injusto, que não teria um preço pago contra o nosso erro, contra o nosso pecado, contra a nossa rebelião contra Deus. E a primeira coisa que nós temos que fazer para viver isso, porque isso é loucura, gente. Se não existe uma vida depois daqui, se não existe ressurreição, se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, nós somos as pessoas mais dignas de misericórdia. Mas se Jesus ressuscitou dos mortos, gente, vale a pena o sofrimento. Se não vale, se joga nessa vida. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Se Jesus não existe para você, isso não faz sentido nenhum. Mas eu queria te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Se você nunca convidou Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, é só você falar assim, olha, eu sou pecador realmente, eu desejo mal, eu desejo muitas coisas, tem coisas que, quando eu penso, os anjos saem de perto. Mas eu sei que o Senhor morreu por mim, vem transformar a minha vida. Entrega a sua vida para Jesus. Reconheça que Ele foi punido em seu lugar. E a partir daí, lembre-se que Ele ressuscitou. E que Ele vai voltar. Então nós cremos em um futuro que não tem dor. Nós cremos em um futuro que não tem prova, que não tem provação, que não tem pecado. Nós cremos em um mundo perfeito, restaurado, com o perfeito amor, com a perfeita harmonia. E Jesus vai voltar e vai fazer isso. Vai restaurar todas as coisas. E nós vivemos para esse dia. E nós olhamos para Ele. Então, se você se afastou de Deus por causa das suas provas, vem de volta para Ele. Se te prometeram que você teria uma vida sem problemas no cristianismo, perdoa essa pessoa. Mas vem para Jesus, porque a conta não fecha. Se você está passando por um momento difícil, e você está perguntando, por que comigo, Deus? Por que eu? Eu não sei. Talvez você mesmo não vai saber por que você, mas você pode saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam, que vivem de acordo com o seu propósito. E eu queria te incentivar a continuar orando. Orando por cura, orando por mudança,
orando por restauração, mas eu queria te incentivar a colocar uma coisinha na sua oração. Eu queria que você fizesse isso hoje. Eu queria que na sua oração você falasse: eu preciso te ver nisso, Deus. Deus cura, Deus, eu quero a sua cura, Deus, eu quero a sua transformação, Deus, eu quero, pode pedir tudo. Ele falou: pode vir, cansado, sobrecarregado, eu vou dar descanso para a sua alma, eu vou dar alívio, eu vou abençoar a sua vida, mas pede para ver Ele naquela situação. Fala: Deus, eu não sei qual que é a sua vontade nisso, mas eu quero te ver, eu quero a sua paz, que excede a todo entendimento, eu quero que a minha fé cresça. Isso que é uma fé sem religião, como nós estamos falando. Religião aqui tem o sentido de pessoas que buscam o favor de Deus por meio daquilo que elas fazem. Eram os fariseus do Novo Testamento. Nós não. Nós fazemos para Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós fazemos para Deus porque é o melhor a se fazer. Porque Jesus muda tudo. E Deus, ou Jesus, não quer fazer só algo por você, Ele quer fazer algo em você. Você é o mais importante. Então eu queria que você orasse. Todos nós orássemos. Vou te dar um tempinho aí para você colocar as situações que você tem vivido, as suas mazelas, as suas dores, diante dEle, dentro daquilo que o Senhor ministrou no seu coração, com essa palavra, pedindo a visão de Deus nas suas dificuldades. Entregue o controle da sua vida para Ele. Senhor, eis aqui orações de súplica. Nós sabemos que as orações que olham para o Senhor sobem como incenso suave e perfumado ao Senhor. A oração dos santos. Pai, eu oro para que as orações aqui sejam respondidas com a Tua vontade. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga cura para os que precisam de cura. A cura que vem do Senhor, Pai, vem curando nesse lugar em nome de Jesus. Tocando as enfermidades, Deus, sarando as feridas. Eu oro por cura na alma, eu oro por perdão da traição, eu oro por perdão nos relacionamentos, eu oro por restauração do Senhor nos relacionamentos, em nome de Jesus, Deus. O Teu Espírito faz isso em nós, e nós clamamos: faz em nós o Teu querer. Mas eu oro, acima de tudo, dentro do que nós aprendemos na Sua palavra nessa manhã, que nós possamos ver o Senhor e perseverar nas nossas provações. Que hoje ainda nos posicionemos em fé, olhando para o Senhor e nos fortalecendo em Ti, até que a nossa fé seja madura, completa e sem falta, em nome de Jesus.